Olá pessoal, trazendo mais um áudio aqui para a gente estar meditando nas escrituras aqui, sobre a palavra do nosso Pai Celestial, pedindo para que vocês abram as escrituras para a gente estar meditando juntos aqui, no capítulo 9 do livro de Jeremias. A gente vai estar analisando aqui, né, trazendo uma mensagem aqui para os pequenos irmãos e todos aqueles que se interessam em buscar a verdade e a palavra do nosso Pai que está nos céus, né? Porque se a gente olhar hoje por todos os lados aí no mundo, a gente só vê a mentira e o engano, né? Na boca dos falsos profetas, na boca dos falsos mestres. Cada um está querendo colocar a sua verdade, né? Mas, de antemão, a gente já vem falando aqui que o homem não tem verdade nenhuma. E sim, nós temos que buscar a verdade, que é a palavra do Pai, e a palavra do nosso irmão, que é o Messias, né? Como ele fala lá em João 17, né? Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. E outra vez ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da tua boca, ou seja, da boca do nosso Pai que estás nos céus. Ou seja, o homem insiste em querer colocar suas próprias palavras no lugar da palavra do Pai, ou seja, seu próprio entendimento humano no lugar das palavras do Pai. E isso faz com que as pessoas não busquem, ou seja, não leiam as Escrituras e busquem a palavra do Pai e busquem a palavra do Messias. A gente não precisa de homens para poder nos ensinar a palavra do Pai. Como está lá em João 6,45, né? Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Ou seja, meu papel aqui é só mostrar o que eu leio nas Escrituras, o que eu vejo no livro, as palavras do Pai, e alertar aos pequenos irmãos, né? E todos aqueles que querem buscar a verdade, tem sede da verdade, da palavra do Pai e a palavra do Messias, né? Ou seja, quem vai libertar as pessoas, quem vai purificar as pessoas, quem vai ensinar as pessoas é o próprio Espírito, né? A partir do momento que a pessoa está lendo e buscando diretamente com o Pai e diretamente com o Messias. Meu papel aqui é só que vocês abram o livro e venham a meditar aqui, que a gente vai estar analisando aqui esse capítulo 9 de Jeremias aqui, que a gente vai estar analisando aqui, né? Vocês vão ver que o profeta Jeremias, ele estava falando aqui em uma época que passada, mas as palavras do Pai, ela é atemporal, ou seja, ela não tem tempo para acontecer. Ela acontece o tempo todo diante dos nossos olhos, mas as pessoas estão dormindo nas doutrinas humanas, atrás de falsos profetas, atrás de falsos mestres, atrás de ideologias humanas, atrás de filosofias, atrás de coisas que não vai edificar em nada para a parte espiritual. E sim, a gente tem que buscar aquilo que nos edifica, que muda o nosso comportamento, o nosso entendimento, que é as palavras do Pai e do Messias. Então, começando aqui. Quisera o Yahweh, a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram. Ou seja, tombaram o quê? Tombaram na palavra do Pai, porque eles estavam buscando o quê? Falsos profetas, o quê? Pelos muitos mortos, ou seja, os mortos espirituais. Não vejam a letra, a carne e o sangue, pois a carne para nada se aproveita. Ou seja, você vê que naquela época já existiam muitos mortos espirituais naquela época. Ou seja, assim como acontece hoje, né? As pessoas estão dormindo na palavra humana e buscando cada vez mais homens e não a palavra do Pai. Continuando aqui, ó. Ah, se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto. Ou seja, o refúgio é o Messias. Ou seja, o Messias fala, vinde todos que estáis fracos, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos trarei descanso. É Ele que é o nosso descanso, não é o homem. A gente é carne e sangue, a gente é pó e cinza, a gente não é nada. Ou seja, é as palavras do Pai e do Messias que vai libertar as pessoas aqui, ó, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe deles. Ou seja, eles já estavam buscando a outros deuses, como acontece hoje, e buscando falsos mestres. Você está procurando o quê? Caminhos tortuosos, caminhos de destruição aqui, ó. Olha o que vem falando aqui. Ora, todos são adúlteros, ou seja, estavam se adulterando, ou seja, não vejam a carne e sangue novamente. Os adúlteros aqui são aqueles que estavam adulterando, ou seja, estavam abandonando o marido, que é o nosso Pai Celestial, o Yahweh, e buscando a outros deuses, ou seja, estavam atrás de deuses, atrás de homens, atrás de falsas doutrinas aqui, ó. Pessoas que não passam de um bando de traidores. Ou seja, por que traidores? Porque eles abandonaram ao Pai, ao Yahweh, que é o manancial de águas, que dava tudo para eles, e iam atrás dos homens, né? Fazendo aliança com homens, atrás dos deuses das nações. Você vê isso em toda a escritura na antiguidade. Ou seja, um grande erro hoje da humanidade é achar que a lei do Pai
ela acabou. A lei do Pai ela é eterna, só que ela é espiritual, como o apóstolo Paulo fala, que a lei é espiritual. As pessoas caem nisso aí, não leem a antiga aliança, que é onde está falando sobre o Messias, e é para onde a gente observar tudo que aconteceu no passado e não cometer os mesmos erros. Você vê que a gente está lendo aqui, ó, é a mesma coisa que está acontecendo exatamente o tempo todo aí, que a gente vê, só olhar, só observar aqui, ó. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar, ou seja, a língua é uma flecha mortífera, como o salmista fala. É a falsidade, não a sinceridade, ou seja, eles não falam as palavras do Pai, só falam a mentira, o que lhe é próprio, né? O diabo ele só fala do que lhe é próprio. Que tampouco a verdade, ou seja, que prevalece nessa terra, ou seja, só está prevalecendo a mentira e o engano, como acontece hoje, né? São poucas pessoas que entendem a palavra do Pai na parte espiritual e vai falar a verdade. Porque o homem se acostumou com a mentira ao longo do tempo, né? Eles simplesmente saltam de um crime a outro, tá vendo? Eles não me reconhecem, ou seja, não reconhecem o Yahweh, né? Nosso Pai que está nos céus. Nem me dão a mínima atenção, declara o Yahweh. Ou seja, ao invés de estarem buscando ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro Messias, estão buscando aos deuses, ao homem, nunca estão buscando ao Pai. Eles até abrem a Bíblia para ler, mas estão sem o Espírito. Por quê? Porque eles não estão buscando de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a alma, e não acata toda a palavra que saiu da boca do Pai. Eles acatam algumas coisas do que interessam a eles e outras eles descartam. Mas só que é toda a palavra que saiu da boca do Pai. Quer ver uma coisa que acontece muito o tempo todo aí? Se é toda a palavra que saiu da boca do Pai. Se o Pai já falou que o filho espiritual dele é Emmanuel, que está lá em Isaías 7,14, e confirmado em Mateus 1, 22 e 23, eles ficam arrumando outros nomes, outras coisas, ou seja, está levando as pessoas a adorar outros messias, outros deuses, e não ao verdadeiro Deus, ao Yahweh, e buscar o verdadeiro Messias, o Emmanuel. O Pai falou o quê? Este é meu filho amado. Então ouça, você ouça ao Pai e ouça ao Filho, não ouça ao homem. Não estou pedindo para você ouvir a mim, ou seja, estou mostrando no livro. Vá lá em Isaías 7,14 e Mateus 1, 22, 23, vai estar lá o nome do menino lá. Parem de buscar esses falsos profetas. Isso aí é ruína para as próprias pessoas. Eu estou aqui só alertando vocês do perigo. Aqui, ó. Muito cuidado a quem confias a tua amizade. Nem mesmo os teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Por quê? Porque a maioria da multidão fala do que lhe é próprio. Eles não falam as palavras do Pai. Quem fala do que lhe é próprio é o diabo, é o Satanás, é o adversário do Pai. Fala do que lhe é próprio, vocês não estão mentindo, vocês não falam a verdade do verdadeiro Deus, do verdadeiro Messias. Aqui, ó. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Não é o que está acontecendo hoje, se a gente olhar para observar claramente o mundo hoje aqui, ó. Treinaram a língua para falar a mentira, estão ocupados demais para refletirem sobre os seus pecados. O que é o pecado? É a rebeldia contra a palavra do Pai. O tempo todo estão em rebeldia, ou seja, o Pai fala que o nome do menino, do filho dele é Emmanuel, ele vem, diz que é Yeshua, que é Roshua, que é Yahusha, e inventam um monte de nomes, ou seja, estão pecando contra o Pai. É uma rebeldia contra a palavra do Pai. Estão querendo combater contra o Pai, mas vão perder, porque o homem, eu, qualquer um de nós, a gente é pó e cinza. A gente tem que acatar as palavras do Pai. As palavras do Pai não é de interpretação humana. A gente tem que acatar, ouvir, observar e praticar aqui, ó, e se converterem. Ou seja, eles não querem abandonar esses falsos messias, esses falsos deuses, se converterem ao Deus verdadeiro, o Yahweh. Tá vendo? Aqui, opressão sobre opressão. O que é que acontece hoje, no cenário que a gente está vendo hoje? Só opressão sobre opressão. É o homem contra o homem tentando dominar as massas, ou seja, as pessoas já não têm mais aquela clareza mental de buscar a palavra do Pai, de buscar a palavra do Messias. Eles ficam buscando homens, eles querem ficar ouvindo a homens, não querem ouvir o Pai, não querem ler, ou seja, ficam com preguiça de ler, de buscar diretamente do Pai. Ou seja, o Pai fala para consultar a ele, eles vão consultar aos homens, né? Aqui, ó. Engano sobre engano. O que é que a gente vê hoje aí? Política, religião, falsos mestres na internet, falsos profetas, ou seja, todo mundo oprimindo o seu próximo, que foi dito, não oprimirá o seu próximo, oprimindo a viúva, o necessitado e o pobre, que não conhecem a palavra do Pai. Eles são oprimidos, ou seja, nosso papel aqui é só alertar esses pequenos abençoados aí que querem se libertar, que querem buscar o Messias para o Messias libertar cada um de vós aqui, ó. Eles se recusam a conhecer, vocês recusam a conhecer o Pai.
Porque já estão tão impregnados com as ideologias humanas que eles se recusam. A gente mostra a palavra do Pai e eles recusam. Eles acham que não é isso, né? Inventam um monte de história para não acatar as palavras do Pai. Aqui eles recusam reconhecer-me, oráculos de Yahweh. Continuando aqui, ó. Portanto, assim declara o Yahweh, o Todo-Poderoso dos Exércitos. Eu vos refinarei e provarei. Isso aqui é muito importante, tá vendo? Esses falsos profetas, esses falsos mestres na internet aí, que ficam falando de arrebatamento, fim do mundo, nova ordem mundial, esses pessoal que faz vídeo no YouTube aí, eu sei, isso é uma provação para cada um de nós. Se a gente vai dar ouvido a esses homens, ou se vai ouvir o Pai aqui, ó. Eu provarei, a gente está sendo provado o tempo todo, tá vendo? Se vai amar ao Yahweh de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, ou se vai amar aos homens, né? Ou seja, são dois caminhos, né? A bênção e a maldição. A bênção é o Messias, é buscar o Messias e chegar até o Pai, não o homem aqui, ó. De que outra maneira eu procederia com a filha do meu povo? Ou seja, de que maneira o Pai provaria se o Pai é Espírito? Ou seja, de um lado vai estar a palavra dele, de outro lado vai estar a palavra do homem. Ou seja, a escolha é de cada um de nós, é o livre-arbítrio. De buscar ao Pai, que é a vida, que é a bênção, ou buscar ao homem, que é a maldição, a morte espiritual, que é a ruína, né? Ou seja, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Aqui, ó, a língua deles é uma flecha mortífera. As palavras da sua boca são enganosas, tá vendo? Jeremias também fala, no mesmo livro aqui ele fala, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, tá vendo? Cada um profere palavras de paz, tá vendo? Com o seu próximo, mas no coração, ou seja, na parte interior, arma-lhe ciladas, ou seja, eles armam ciladas espirituais, ou seja, para te levar para outros deuses de imagem e outros falsos messias, ou seja, está te tirando do caminho da verdade. O Messias fala comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, não existe outro caminho, é só ele que é o caminho. Porventura não os castigarei por causa disto? Ou seja, por que o Pai vai castigar? Porque eles estão pecando contra o Pai, está buscando outros deuses e buscando palavras humanas. Ou seja, o Pai é justo, as pessoas têm mania de ler a Antiga Aliança e ler lá na letra e acham que o Pai é injusto. Não, o Pai é justo. Vocês estão buscando outras coisas e não as coisas do Pai. Aqui indaga o Yahweh. Não me vingarei de uma nação como esta. Ou seja, se você observar, está todo mundo nesse tipo de coisa. Está na religião, está nos falsos mestres, está nos falsos profetas, está defendendo política. Ou seja, todo o sistema humano, que esse sistema humano são contrários às palavras do Pai. Aqui, ó. Chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, tá vendo? De modo que ninguém consegue passar por elas, nem se ouve mugido de gado. Ou seja, tem o gado que segue ao Pai, o Yahweh, e é fiel a ele, e o Messias, e tem o gado que segue ao homem. E as pessoas hoje em dia têm mania de falar, fulano é gado, fulano é gado. Ou seja, tem dois tipos de gado. Tem o gado que serve ao Yahweh e tem o gado que serve ao homem, que esse aí é ruína aqui, ó. Tanto de aves do céu, como os animais, que são as pessoas sem entendimento da palavra, fugiram, se apartaram do Pai e se foram. Farei de Jerusalém, ou seja, do povo, montões de escombros, uma habitação de chacais, arrasarei as cidades de Judá até não sobrar nenhum morador. É o que a gente vê hoje, né? Você tem, é o mundo de mortos espirituais, porque não buscam aquele que vive, o Yahweh, tá vendo? Olha o que é que ele vem falando aqui, o profeta. Ó. Quem é sábio para compreender tudo isto? Quem é que tem a sabedoria, tá vendo? A sabedoria, ou seja, o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Yahweh, que é o princípio da sabedoria. A quem a boca de Yahweh revelou, a fim de que possa interpretar Deus. Tá vendo? O que eu falei anteriormente, ou seja, é toda a palavra que saiu da boca do Yahweh, tá vendo? As pessoas estão ouvindo o que saiu da boca do homem, não da boca do Yahweh. Aqui, ó. A quem a boca do Yahweh revelou, a fim de que possa interpretar a Deus, ou seja, não é de interpretação minha ou humana, ou seja, é as próprias palavras do Pai que vai nos orientando aqui, ó. Por que motivo a terra está devastada e estéril, como um deserto, de modo que ninguém ousa atravessá-la? Tá vendo? Ou seja, ninguém ousa atravessá-la, ou seja, ninguém está querendo buscar o Pai. Aqui, ó. Então respondeu Yahweh, ora, tudo isso lhes sobreveio porque abandonaram a minha lei, tá vendo aqui, ó, a lei do Pai espiritual. Já no primeiro mandamento o mundo cai, ou seja, não terás outros deuses além de mim. As pessoas vão buscar outro Deus, um grande ídolo que tem no mundo hoje, que é o Jesus. As pessoas vão buscar esses ídolos e hoje tem aquelas pessoas também que ficam inventando nomes para o Criador, inventando nomes para o Messias, ou seja, são essas pessoas, ou seja, já está caindo da presença do Pai, da lei do Pai aqui, ó.
abandonaram a minha lei e que estabeleci diante deles e não deram atenção nem obedeceram às minhas orientações, tá vendo? O pai falou o nome do menino é Emanuel, ou seja, é a orientação do pai. O homem vai lá e inventa um outro nome, ou seja, um outro nome que já não está no livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro é a lei, profetas e salmos. Se você querer saber quem é o Messias, você tem que ir lá na lei, profetas e salmos e ler e ver o que é que o pai falou. Se qualquer coisa estiver fora disso aí, é a mão humana que está acrescentando. As pessoas insistem em buscar nomes. Entendam, a Bíblia ela foi adulterada. Eles acrescentaram e diminuíram, se acrescentaram um nome que é Jesus e tiraram o nome do Pai, o YHWH, o Yahweh, e colocaram o Senhor, Adonai, ou seja, colocaram títulos e tiraram o nome do Pai. E isso aí que a pessoa precisa entender. De resto, a pessoa tem que ler, meditar na lei, profetas e salmos e ver as palavras do Messias, que é a salvação, e com as palavras dos apóstolos. O resto descarta que é fermento dos fariseus, é a mão humana. Aqui, ó. Pelo contrário, andaram na rebeldia de seu coração. Olha o que eu falei anteriormente, que esses falsos profetas, esses falsos mestres no YouTube aí, que ficam inventando coisas, fim do mundo, arrebatamento, é tanta coisa que fica turbando o coração das pessoas, tá vendo? Seguindo Balaíns. Balaíns é o que? São deuses, qualquer um tipo de deus, esses deuses que eles ficam inventando aí na internet, falsos messias que eles ficam inventando, isso aí tudo é Balaíns, vocês são tudo ídolos, você está te levando para adorar outros deuses e não o Deus verdadeiro, o Yahweh dos exércitos, aqui, ó. Como seus pais lhe ensinaram. Quem são os pais? São os guias, né? O Messias falou que ninguém na terra chama de pai, vocês só tem um pai que está nos céus, que é o Yahweh. Leiam lá Mateus 23, o capítulo inteiro. Aqui, ó. Portanto, assim diz o Yahweh dos exércitos, o Deus de Israel: darei a este povo comida amarga e água envenenada. Ou seja, o que é que esse pessoal está ouvindo hoje? É os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, filosofias, ideologias, ou seja, estas são as águas amargas e envenenadas que o povo está bebendo, ou seja, está sendo envenenado pelas serpentes. O que é que o Messias fala em Mateus 23? O que? Serpente, raça de víboras, como escaparão da condenação ao inferno. Ou seja, o inferno é o quê? É o mundo dos mortos, onde estão os mortos espirituais, ou seja, buscando os mortos. Não consultam aquele que vive, que é o Yahweh. Aqui, ó. Também os espalhareis por entre as nações, que nem eles nem seus pais conheceram. Ou seja, o próprio pai se encarrega disso, ou seja, espalhar essas pessoas entre as nações, que nem eles nem seus pais conheceram. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, nenhum desses homens de fé conheceram esses ídolos que são pregados hoje, esse Jesus, esses Yahweh, esses Ies, isso aí, tudo aí, ninguém daqueles nossos antepassados conheceu esses deuses aí. Aqui, ó. Que nem eles nem seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada, até que os tenha exterminado, ou seja, morte espiritual. Não leve para o lado físico, pois a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida, que o Messias nos fala. Aqui, ó. Assim diz o Yahweh dos exércitos: considerai e chamai as mulheres, ou seja, o povo. Aqui, tá vendo? Estão chorando para que venham depressa, ou seja, ouvir ao Pai, trazer esse povo, que são as mulheres, mais sensíveis e hábeis nessa arte das carpideiras, que elas se apressem e levantem seus lamentos sobre nós, para que os nossos olhos se derretam em lágrimas e as nossas pálpebras escoem todas as águas da dor. Porque de Sião se ouviu uma grande voz de lamento. Ai, como estamos arruinados! Sentimos-nos por demais humilhados, muitos envergonhados, porque tivemos que abandonar a nossa terra e nossas casas estão em ruína. Tá vendo? A casa é você, ou seja, as casas estão em ruína no mundo hoje, né? Ou seja, porque não estão dando ouvidos ao que o Pai está falando. Vocês estão percebendo que, tá vendo que o profeta Jeremias, ele está transcrevendo aqui aquilo que aconteceu no passado, mas é exatamente o que acontece hoje. É só você observar a palavra do Pai aqui. Ó, mulheres, escutai neste momento a palavra do Yahweh. Mulheres significa o povo, né? Dai toda a vossa atenção às palavras que procedem da boca de Yahweh. Tá vendo que os detalhes fazem toda a diferença? Da boca de Yahweh, não está dizendo aqui da boca do homem. Ensinai, pois, vossas filhas a se lamentarem. Ensinai umas às outras prantear. Pois a morte subiu pelas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças. Crianças, lá em Hebreus 5, fala o que é uma criança na escritura, né? Que é uma pessoa que não tem experimento na palavra do Pai, é um nécio, não tem entendimento da palavra do Pai e cai nessas ciladas do homem. Das ruas, os rapazes de suas alegres reuniões nas praças, tá vendo? Prega, assim declara o Yahweh: cadáveres ficaram estirados nos estercos em campo aberto. Ou seja, o campo é o mundo que o Messias nos fala, né?
Se o cadáver aqui são os mortos espirituais, você está no mundo, um monte de morto espiritual seguindo a homens, né? Como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Tá vendo? Assim diz o Yahweh, não se glorie, isso aqui é importantíssimo isso aqui, ó. Assim diz o Yahweh, não se glorie o sábio, ou seja, esses sábios humanos aí que ficam querendo saber da escritura, disso, aquilo, outro, ou seja, não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque o temor do Yahweh é o princípio da sabedoria aqui, ó. Nem o forte no seu poder, tá vendo? Nem o rico nas suas riquezas, tá vendo? Isso aqui é fantástico aqui, ó. Nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, tá vendo? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Yahweh e ajo com lealdade, tá vendo? Com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são essas virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Yahweh, tá vendo? Meditem nesse versículo que vocês vão abrir bastante o entendimento de vocês aqui, ó. Eis que se aproximam os dias, declara o Yahweh, em que castigarei todos que são circuncidados apenas no corpo, tá vendo? Porque a circuncisão é do coração, como Paulo fala lá no livro de Romanos. Como de igual forma o Egito, que representa o homem, Edom, Amon, Moab, vocês são os ímpios, são as pessoas que estão buscando outros tipos de deuses, estão buscando a iniquidade, estão buscando as doutrinas humanas, eles são ímpios perante ao Pai, andam impiamente perante ao Pai. E todos que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa e habitam no deserto, porquanto todas essas nações, tá vendo? Ou seja, todos esses ímpios, traduzindo, né, são incircuncisos. E a casa de Israel, se a casa é você, né? O que está dizendo aqui? O povo, que são a casa, que são as pessoas, que é a casa do Pai, tem um coração extremamente teimoso. Tá vendo o que acontece hoje? Assim, o pai fala uma coisa, o homem vai lá e inventa outra, aqui, sendo incircunciso de coração. Tá vendo? Ele está falando da parte espiritual, não está falando do físico. Perceberam, amados, que você vê que é um simples capítulo aqui, um capítulo 9 de Jeremias, ou seja, se vocês meditarem em Ezequias, ou em Ezequiel, Jeremias, Oséias, Isaías, todos os profetas da antiga aliança, se você observar, é a mesma coisa que acontece hoje, só que espiritualmente, as pessoas não conseguem compreender isso, porque já estão cheios de doutrinas humanas, cheios de fermento, e não querem ir até o Messias e até o Pai para ser limpado esse fermento, né? Então, amados, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aí, que vocês busquem ao Messias, né? Busquem ao Pai, leiam, meditem, e o principal de tudo é temer ao Pai e crer nas palavras do Pai, porque as palavras do Pai elas se cumprem com exatidão, não tem como fugir disso. Ou seja, o mundo é como o Pai profetizou, não tem como fugir disso. Tudo entra nas profecias do Pai, as pessoas acham que vai buscar outro tipo de conhecimento, outro tipo de coisa, além do que os profetas já disseram. E nem tem como, é um caminho só, não existe dois caminhos, ou é bênção ou maldição. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí, que todos fiquem na paz do nosso Pai Celestial, o Yahweh, e do nosso irmão Emanuel. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que vai libertar cada um de vocês. Um abraço a todos, fiquem na paz.